Olá! Hoje a nossa aula é sobre valores. Seja muito bem-vinda. A gente vai fazer uma reflexão sobre a importância de definir nossos valores e você já vai começando aí a pensar quais são os seus valores. Depois, na outra aula, vai ter um exercício, uma meditação para você entrar em contato aí com os seus valores. Então vamos lá. É importante que a sua transformação, a sua definição dos seus objetivos seja, e a sua própria vida, né, o seu dia a dia seja definido, seja ancorado pelos seus valores. Que seus valores sejam uma bússola na sua vida e na definição dos seus objetivos. Porque quando você não sabe quais são os seus valores, é mais fácil você perder a rota. Porque justamente os seus valores são a sua bússola, são aquele, é pra lá que eu vou. Porque vão surgir dificuldades, vão surgir dúvidas se você está fazendo certo, se você está no caminho certo. Claro que eu tô aqui para te dar todo o apoio, tem todo o apoio da comunidade, mas vai mexer aí dentro, tem coisas que vão ser mexidas. E se você sabe que quais são os seus valores e que você está agindo de acordo com eles, você consegue ficar em paz. Você consegue ficar com a consciência tranquila, você consegue dizer não quando for preciso, sabe? Porque você tem os seus valores como bússola. E outro detalhe importante é, por exemplo, se você começa a fazer uma transformação de perda de peso, tá? Digamos que você tá com vários quilos a mais, que esses quilos a mais estão te trazendo prejuízo para a sua saúde. Ok. Só que a sua saúde não é muito um dos seus valores. Só que família é. E esse sobrepeso já está afetando no seu relacionamento com os seus filhos, por exemplo, ou com sua esposa, com seu marido, sei lá, está afetando o seu relacionamento na sua família. Você está deixando de conseguir fazer coisas com as pessoas ou sua família por conta do sobrepeso. Então, se você alicerça, né? Se você resolve que você vai emagrecer, vai fazer essa transformação de perda de peso baseado no seu valor que é família, vai ficar muito mais fácil, tu entendeu? Porque o seu valor é família. E aí você vê que esse sobrepeso tá te atrapalhando nas suas questões familiares. Então, quando você decidir fazer essa transformação, não é sobre questão de saúde, não tô dizendo que não seja importante, só tô pegando um gancho, tá? Mas de repente, saúde pra ti não é o principal, mas família é. Então, você consegue fazer sua transformação porque a sua transformação, o seu objetivo vai estar alicerçado com o seu valor, entendeu? Como é importante? E um outro exemplo que eu quero que você pense e seja bem sincera é se realmente você está vivendo de acordo com o seu valor. Você precisa ser sincera. Eu vou trazer dois exemplos assim de duas amigas minhas. Uma vivia falando sobre justiça. Porque eu sou justa, porque eu sou justa, porque eu sou justa. Porque eu sou justa, não sei o quê. Então, a princípio, um valor dela era justiça, assim, ser justa, ser equilibrada nessa questão de ser justa. Ela falava muito em questão financeira, porque eu sou justa, porque não sei o quê. Essa pessoa, ela foi muito tempo casada com uma outra pessoa que tinha uma condição um pouco melhor do que ela, e essa outra pessoa sempre bancou um pouco mais. O marido dela, que tinha mais condições, ele sempre pagava mais, né? Pagava maior parte das contas de casa, todo o apartamento, tudo era no nome dele, todas as contas eram no nome dele. E ele sempre pagou mais. Ok, eu não tô aqui julgando, tá? Mas só pra te realmente ver se você tá agindo de acordo com o seu valor. Quando ela se separou, quando a gente se separa e vai entregar um apartamento, tu sabe que tem custos, né, para entregar um apartamento. Tem custos. Pois ela, que era uma pessoa que sempre estava dizendo que é justa, que não sei o quê, ela queria que o cara vendesse os móveis para pagar a parte dela
desse apartamento. Ao invés dela realmente ser justa e pensar, não, por muito tempo ele sempre pagou mais, tudo bem que ele tinha uma condição maior, mas ele pagava mais, agora eu terminei com ele, o ideal é que a gente divida, né? Eu pague a minha parte, ele pague a dele, a gente entregue o apartamento. Não, ela queria que o cara vendesse os móveis para pagar a parte dela, porque ela não queria pagar nada. E isso é uma pessoa que vivia falando que era justa. Aí eu vou te dar um outro exemplo, de uma outra amiga, que é casada com um cara, que o cara também tem mais condições, e eles moraram muito tempo no apartamento da família dele. Então ela não pagava aluguel, um apartamento super bacana e coisa e tal. Agora ele ganhou um apartamento, outro, da família, e eles estão mobiliando a casa para seguirem morando juntos, né? Dividindo os custos e tal. E eu mexi com ela. Então eu falei com ela, quando tu sair dessa casa, tu vai levar os móveis sob medida e tal. Ela falou, não. Faz tanto tempo que eu tô casada com ele, faz tantos anos. Nessa parte que eu tô casada, né, que a gente mora junto aí, eu não pago aluguel faz 4 anos, sei lá. A gente tá 6 anos, 4 anos eu não pago aluguel. Se a gente acabar por se separar em algum momento, fica tudo pra ele e eu saio. Porque eu acho que, né, já recebi bastante. Então, olha, essa minha outra amiga nunca falou em, eu sou justa, nunca deu esse texto. A outra vivia dando. E olha a atitude da outra e olha a atitude dessa. Então, se a gente pensar numa questão de justiça, assim, de, eu sou justa, quem tá sendo mais justa, né? Tudo bem que a pessoa ganhava mais, mas tu fica dando sempre o texto de que você é justa, que não sei o quê, e na hora de se separar, de dividir pelo menos as contas em um momento que seja de igual para igual. Tudo bem que ela tinha perdido emprego e tal, mas ela tinha dinheiro para isso, porque ela não deixou de tomar a cerveja dela, de não sei o quê. Tu entende? Tô te contando esses dois exemplos, essas duas histórias aí, para te trazer para o pensamento você realmente está vivendo com o valor que você diz ter? Seja sincera consigo mesmo. Seja honesta consigo mesmo. Para de mentir. Não tape o sol com a peneira. Para a gente realizar uma transformação, e pelo menos comigo, eu acho que é importante a gente ser realmente honesta, verdadeira, sincera e olhar, inclusive, para as nossas falhas, né? Porque a gente não é perfeito, a gente erra. E talvez você esteja contando uma mentira para você mesmo. Você diga que você tem um valor e você não está vivendo com esse valor. Eu vou trazer um exemplo da minha vida. Eu tenho um valor que é espiritualidade. Sempre tive esse valor. E para mim, espiritualidade não está conectada com religião, tá? É a minha visão. Não necessariamente. Eu já estudei em algumas casas, assim, religiosas, digamos assim, ou filosóficas com religião. Estudei no centro espírita, fiz 3 anos, estudei de estudar no centro espírita kardecista, 3 anos. Estudei mais 3 anos na Seichonoye, participava, fiz uns cursos lá. Mas eu acho, no meu ponto de vista, que espiritualidade tem a ver com ser um ser humano melhor para mim e para o planeta. E dentro da espiritualidade, para mim, abarca outras coisas assim, outras coisas místicas, digamos assim, né? Para mim, o yoga é uma prática espiritual. Trabalhar com cristais é algo espiritual. O reiki, para mim, tem a ver com espiritualidade, né? Com energia. Mas por um tempo eu estava negando, digamos assim, essas coisas também mais autoajuda, que são chamadas de autoajuda, que eu gosto. Mas para agradar algumas pessoas que eu via como mais bem-sucedidas do que eu parei de falar sobre isso. Quando eu comecei a vender minhas aulas de yoga no Instagram, eu vendia com finalização, se a pessoa quisesse, de barras de axis ou reiki. Porque tudo que tu fizer depois de uma prática de yoga,
né, dependendo da prática, pode ser potencializado, porque tu já trabalhou várias energias, já trabalhou chakra, já trabalhou o corpo, tu movimentou aquela energia. Então, o que você fizer depois é potencializado. Então, eu vendia com aplicações de Reiki, se a pessoa quisesse, né, uma pequena sessão de barra de Axis depois das aulas de yoga. E eu parei de falar sobre isso porque uma aluna me indicou uma outra pessoa e falou assim: ai, a fulana, ela é psicóloga e ela não acredita nessas coisas, então não fala nada de Reiki, de barra de Axis, nada disso pra ela. E eu fiquei com aquilo, eu comecei a negar essa parte, digamos assim, não pra mim, né, porque eu sempre acreditei, mas eu não queria comunicar isso para os outros. Então, eu vi no meu processo de transformação que eu tava negando, que eu vinha negando essa parte que pra mim tá conectado com a espiritualidade. Pra mim, tá, gente? Talvez cada um vê aí. Eu vi que eu não tava sendo honesta realmente com o que eu vejo como espiritualidade. Sabe, eu respeito o que os outros, mas eu tenho que respeitar o que eu sinto. Eu já tive experiências com os cristais, assim, palpáveis, de sentir, de ver a energia mesmo do cristal. Uma vez, só pegando um parênteses aí, que eu tava fazendo uma experiência com um cristal que eu tinha poderosíssimo, pequenininho, dentro tinha incrustado uma pirâmide. Eu tinha um livro, sério, não tinha vento nem nada, até porque se tivesse vento não tinha como fazer aquilo. Eu tava fazendo um ritual e eu tinha um livro, e o livro fez assim, ó, ele abriu e ele ficou assim, parado assim, ó, parado assim. Não tinha como fazer aquilo. As páginas dos livros ficaram assim, ó, bem assim. Eu fazendo um ritual lá com cristal. Então, como é que eu vou negar uma coisa, reprimir uma coisa em mim, se eu já tive comprovação? Eu já tive comprovação para mim da espiritualidade, de ver coisas, de sonhar com coisas, de sentir coisas, de escutar coisas. Então eu vi que eu não estava sendo sincera com esse valor. E aí então fica esse questionamento. Seja sincera consigo mesmo. Se você realmente está vivendo o seu valor. Para de mentir para si mesma, sabe? Seja honesta. Não, a gente não precisa ter vergonha de estar falando uma coisa e estar fazendo outra. Quer dizer, talvez você sinta vergonha, mas olha, seja honesta e mude. Nós somos seres humanos, a gente erra, mas é importante a gente se olhar realmente, sabe? Ser honesta, ser verdadeira, se ancorar na verdade, na honestidade. Então seja honesta com você, em quais são os seus valores, se você está realmente vivendo de acordo com os seus valores, para eles realmente serem a sua bússola. Agora, cuidado, né? Aquela coisa, ah, não, meu valor é tal, meu valor é liberdade. Daí você acha que você está agindo de acordo com a liberdade, mas de repente você está não querendo se comprometer, não querendo ter responsabilidade. Então é bom fazer aí uma meditação profunda, uma autoavaliação, uma autocrítica e ver se realmente você está vivendo com o seu valor. Um outro exemplo, rapidinho, eu fiz um Theta Healing e apareceu que eu tinha uma crença que eu não podia abandonar os meus irmãos. E aí ela tentou mudar de novo essa crença, ela falou, Fernanda, eu tentei trocar essa crença por outra, que você não pode abandonar os teus irmãos, mas não tá saindo. Daí eu falei, é porque eu não é uma crença que pra mim tá tudo bem. Eu não quero mudar. Isso não é nenhuma crença, é uma, sei lá, é uma convicção, é uma coisa certa, eu não vou abandonar os meus irmãos. Por pior do que eles possam fazer, a pior escolha que eles possam ter. Eu tenho isso, meus pais já faleceram, é só eu e meu irmão, meus dois irmãos, é a minha filha, a minha cunhada, mas assim, família de sangue, meus dois irmãos e a minha filha, e eu não vou abandonar eles. Porque um valor que eu tenho bem forte dentro de mim, e eu resgatei, eu até não sabia que era tão forte esse valor,
é família. Uma época eu acho que uma época eu nem tinha tanta consciência assim que esse valor era tão forte dentro de mim. Mas eu vi, né, nesse resgate aí, nesse meu processo de imersão, que um dos meus valores é a família, outro é a espiritualidade. Então, defina aí quais são o teu principal valor e os teus 3 principais valores. Perceba se você realmente está agindo de acordo com eles, sendo sincera, sendo honesta, se olhando. Não minta para si mesmo. Sabe, a mentira, enfim, mentira não é uma coisa tão legal e a gente começa a contar pequenas mentirinhas e quando vê a gente tá contando várias mentiras e a gente tá mentindo para nós mesmas. Então seja sincera aí, mais uma vez, reforçando, veja se você realmente está vivendo com os seus valores ou defina novos valores, tá? Faça a meditação aí que vai te ajudar a definir os teus valores. E uma dica para ver se você está vivendo com os seus valores é olhe no seu extrato do banco, do cartão de crédito, veja onde você está gastando o seu dinheiro. Se o seu valor é família, veja como é que está a sua relação com a sua família, se você está investindo nisso, né? Se o seu valor é, sei lá, conhecimento, veja se você está gastando dinheiro com curso ou é só com trago, festa, bebedeira e tal. Seja honesta, seja honesta. E uma forma de ver se você está vivendo com seus valores é olhar aonde está indo o seu dinheiro, porque aonde está indo o seu dinheiro, está indo a sua energia, a sua atenção. Tá bom? Uma boa aula, uma boa prática e até a próxima.